Vamos diretamente às informações e os detalhes agora da área policial. Mais notícias. Uma dupla foi presa após roubos em série, Etiedo Henrique, na capital. Primeira informação do programa de hoje, Paulinho, da área da segurança pública e área policial, vem da capital Fortaleza. 2 homens foram presos no bairro Messejana, após praticarem, como você disse, uma série de crimes. E esse caso aconteceu na tarde do último sábado, mas as imagens foram divulgadas pela polícia nesta segunda. Além das prisões, Paulinho, olha só, os agentes apreenderam 5 aparelhos celulares, 8 cartões de crédito dessas vítimas, R$125 em espécie, uma pistola falsa e um carro utilizado nesses crimes. Em uma das abordagens, os assaltantes renderam uma mulher que caminhava na calçada e roubaram um aparelho celular da vítima. O crime aconteceu momentos antes da captura dos suspeitos e foi flagrado por uma câmera de segurança. Conforme a Polícia Militar, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, o CIOPS, informou aos agentes que um carro usado em assaltos na região do bairro Montes estava circulando na Avenida Ministro José Américo, em direção à Avenida Washington Soares. Diante dessas informações, a equipe do Comando do Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o CP-Raio, ficou em um local estratégico e localizou o veículo trafegando na via. Logo em seguida, os militares conseguiram abordar um carro dos suspeitos que não reagiram. Durante a vistoria, os policiais encontraram os itens roubados e apreenderam a arma falsa que era usada para render as vítimas. Os suspeitos foram conduzidos ao 7º Distrito Policial, onde uma das vítimas compareceu e reconheceu ambos como autores do assalto. O veículo, os objetos e os valores apreendidos também foram apresentados na delegacia. Pois é, agora são 11h54. Cearense preso por engano no lugar do maníaco da moto relata alívio após liberdade, mas diz ter sequelas. Pois é, além do alívio, Paulinho, ele traz outro relato, abre aspas, existem muitos inocentes lá dentro, fecha aspas. Após 5 anos preso injustamente, Paulinho, o Antônio Cláudio Castro, ele saiu da cadeia e fez uma promessa, lutar em defesa de vítimas de erro judiciário. A história dele, Paulinho, se confundiu por anos com a do maníaco da moto, um estuprador em série que aterrorizou Fortaleza entre 2014 e 2015. 11 anos após os crimes, o verdadeiro culpado, o Arley Carvalho Dias, foi preso. A história do erro começou em 2014, Paulinho, conforme relatos das vítimas. O criminoso abordava mulheres em ruas isoladas, no bairro como Parangaba, Marantonga, Vila Peri, usando uma moto de cor vermelha. E naquele mesmo ano, o Antônio Cláudio foi preso, acusado de ser o maníaco, né, após uma menina de 11 anos afirmar ter reconhecido a voz do estuprador como a dele. Em 2018, ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, já cumprindo prisão preventiva 4. A reviravolta só veio em 2019. Uma análise mais profunda das provas mostrou aí que o Cláudio era pelo menos 20 centímetros mais baixo que o homem filmado por uma câmera de segurança. As vítimas também descreviam um criminoso como possuidor de uma cicatriz no rosto, algo que o Antônio Cláudio não tem. Inocentado, ele finalmente foi solto, Paulo, no ano de 2019. Em um relato, o Antônio Cláudio descreve o sofrimento de saber ser inocente e estar atrás das grades. Abre aspas, passei dias sofrendo, eu sofro todos os dias, imagina a dor que era saber que eu não cometi um crime, fecha aspas, disse. Ele acrescentou também, abre aspas, Paulinho, paguei, né, por tudo que um criminoso cometeu. E os criminosos ainda continuaram de cabeça erguida, rindo das inspetoras, rindo do Estado, fecha aspas. Foi na prisão que ele começou a trabalhar a inteligência dele, com a ajuda de amigos, fez no sistema, ele buscou aí provar, inclusive, com a utilização da Defensoria Pública, que era inocente. Enfim, um capítulo aí dessa história, Paulinho, que é reavivada, né, digamos assim, pelos órgãos de imprensa da capital, onde esse cearense preso por engano no lugar do maníaco da moto, ele relata aí esse alívio após liberdade, mas obviamente sente sequelas diante de todo esse cenário, finalizado, né, entre aspas, em 2019. E o influenciador conhecido como o Rei do Fuá foi morto a tiros aqui no interior do Ceará. A Sara de Queiroz tem mais informações e detalhes. Jefferson William dos Santos se apresentava nas redes sociais como o Rei do Fuá. Ele foi morto com pelo menos 17 tiros na cidade de Brejo Santo. O crime aconteceu em frente à residência onde a vítima morava, no bairro Sol Nascente. Segundo testemunhas, o influenciador chegava em casa de carro na rua Aristides Nezinho quando foi atacado por um criminoso em uma moto. O suspeito atirou no vidro do carro do influenciador.
A vítima ainda tentou sair pela porta do passageiro para fugir, mas foi atingida por outros disparos e morreu no local. O atirador fugiu na sequência. Jefferson era considerado uma pessoa polêmica na região. O perfil dele no Instagram tem 16 mil seguidores. As postagens costumavam envolver fofocas e críticas a políticos, empresários e outras personalidades de Brejo Santo e municípios vizinhos. A Secretaria de Segurança Pública informou que Jefferson William possuía antecedentes criminais, tendo 6 registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia. Ele era réu na justiça por difamação. Em janeiro deste ano, o influenciador denunciou em seu perfil que havia sofrido um atentado com 30 tiros disparados contra a casa e o carro dele. 11h58, um boi furioso destruiu um carro aqui no Ceará. A pergunta é, de quem é a responsabilidade? Esse boi que fugiu, Paulinho, de um cercado causou esse prejuízo, essa destruição em uma propriedade na zona rural de Juazeiro do Norte. Isso no último final de semana. E esse animal, olha só, que apareceu descontrolado em vídeos de segurança, ele invadiu uma casa, destruiu o veículo e perseguiu até moradores que precisaram subir até mesmo em um poste para não ser atingido por esse animal. Esse animal que estava em fúria. E olha só, a situação levantou a questão, mas de quem é a responsabilidade pelos estragos causados? De acordo com o tenente J. Ferreira, do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, a lei é clara, a responsabilidade é do tutor do animal. Se existe um dano à propriedade privada, as pessoas a qual foram vítimas desse dano poderão ingressar na justiça para tentar conseguir junto ao tutor o ressarcimento deste dano. Fecha aspas, foi o que explicou o tenente em entrevista. Essas câmeras de segurança, Paulinho, registraram um momento de um susto, um momento dessa correria. O boi chegou em alta velocidade ao local. Em um dos vídeos, um adulto e 2 crianças gritam e correm para se esconder ao perceberem a chegada do animal. O boi então investiu contra um carro estacionado, empurrando com os chifres. E os donos do veículo relataram que ele ficou destruído, com janelas quebradas, o retrovisor arrancado. E além do carro, o animal também causou estragos dentro da casa, quebrando a porta de vidro da entrada. Em outro momento, o mesmo boi aparece perseguindo outro morador da região. E as imagens mostram o momento em que o homem subia em um poste da rua para escapar desse animal. Conforme relatos de familiares, o boi havia fugido do cercado de onde estava com outros animais. A causa do comportamento agressivo do animal não foi informada, mas reforçar que a simples presença do animal solto na via pública já configura até mesmo uma infração. Nesses casos, o órgão de trânsito acaba sendo a autoridade competente para realizar a apreensão do animal. E o tutor, por sua vez, pode receber multa e terá aí que arcar com os custos da hospedagem desse animal no local de recolhimento, que é em Juazeiro do Norte, também é feito pelo Centro de Zoonoses. E em situações, Paulinho, de extremo risco, como a que aconteceu, com um perigo iminente à integridade física das pessoas, o órgão a ser acionado, obviamente, é o Corpo de Bombeiros. Portanto, a família que teve o carro destruído e a propriedade danificada pode buscar à justiça o direito do ressarcimento desses prejuízos ao tutor do animal. Agora resta saber se ele já foi identificado. É mais ou menos, Tido, como a nossa grande polêmica no Iguatu de ter animais soltos em vias públicas, como vimos na noite do último sábado, um cavalo passeando na Avenida Perimetral, ali próximo a agências de veículos e também próximo ali ao centro de convenções. Cavalo para indo e voltando, já tivemos uma morte na Perimetral, de quem seria a responsabilidade, além da fiscalização, obviamente, mas também os tutores destes animais. Neste caso, no Iguatu, não tivemos um bem material destruído, mas sim uma vida, 2 criminosos morrem em confronto com policiais aqui no Ceará. Pois é, Paulinho, tem até uma notícia parecida com o nosso correspondente Messias Borges, desse fato que aconteceu em outro município aqui neste final de semana, na cidade de
Boa Viagem. Mas antes de trazer aqui esse detalhe, né? Esse confronto entre policiais e criminosos na noite do último sábado resultou na morte de 2 suspeitos em Carnaubal, né? Na cidade que fica na região serrana da região da Ibiapaba, aqui no estado do Ceará. Essa ação, motivada por uma denúncia de desmonte de motocicletas roubadas, terminou aí com essa apreensão de 2 armas de fogo e também munição. De acordo com a polícia, as equipes foram chamadas para investigar o crime em uma residência no bairro Cidade Nova, e ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com disparos e revidaram. 2 pessoas, um adolescente de 17 anos e um jovem de 19, foram baleadas no tiroteio. Os feridos foram levados para a unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. E segundo apurações preliminares, a dupla também era envolvida em planos para cometer homicídios em São Benedito, né? São Benedito, que fica na cidade vizinha, né? A própria cidade de Carnaubal. Essa operação permitiu a descoberta de uma rede dedicada, né, ao desmonte de motos roubadas e à associação com crimes mais graves, como homicídios, tráfico de drogas, dentro daquela própria região. E durante essa ação foram apreendidas 2 pistolas, 20 projéteis, e a polícia continua com essas investigações para identificar e prender outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. Pois sim. Já são 12h03, agora 12h03. 3 suspeitos são mortos em intervenção policial em Boa Viagem, aqui no Ceará, que é uma outra informação. Messias Borges tem agora detalhes. Uma abordagem policial terminou com 3 suspeitos mortos no município de Boa Viagem, a cerca de 220 quilômetros de distância de Fortaleza, no último domingo. A Polícia Militar informou que equipes do Comando Tático Rural se deslocaram até a rua José Ferreira de Costa após receber informações da Polícia Civil sobre a presença de um membro de um grupo criminoso que estaria escondido em uma casa. Os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo e reagiram à injusta agressão, segundo a Polícia Militar. Os suspeitos baleados foram socorridos ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. No imóvel foram apreendidos 2 revólveres, uma pistola, 24 munições de calibres variados, 2 motocicletas com queixa de roubo, 139 gramas de cocaína, uma balança de precisão e 2 aparelhos celulares. Essa foi a segunda intervenção policial com mortes no Ceará no último fim de semana. No outro caso, 2 suspeitos foram mortos em Carnaubal no último sábado. Os 2 episódios são investigados pela Polícia Civil do Ceará. 12h04, senhoras e senhores. Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão. Isso também foi aqui no interior do Ceará. Motorista de 59 anos, conhecido como Leão, popularmente assim conhecido, Paulo, morreu atropelado pelo próprio veículo, né, na madrugada deste último domingo, na localidade do Sítio Anjo, que fica na zona rural do município de Meruoca, região norte aqui do estado do Ceará. Conforme informações, olha só, recolhidas no local do acidente, o homem estaria conduzindo esse caminhão quando o veículo deu um problema e ele resolveu sair para verificar. E o veículo estava desengatado, acabou descendo e atropelou ele e acabou morrendo no local. O Leão trabalhava em outras coisas, né, transportando inclusive os feirantes da Feira da Agricultura Familiar, da Bifurcação, né, região conhecida lá em Meruoca, e essa feira acontece nas manhãs do domingo, e por isso ele estava dirigindo o caminhão na madrugada, indo recolher os produtores, na verdade, né, os produtos também desses feirantes. O Sindicato da Agricultura Familiar até lamentou a morte do motorista de 59 anos e, por meio de nota, a parte da Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado como morte acidental de trânsito pela Delegacia de Polícia Civil da cidade vizinha Massapê. Uma viatura pega fogo durante uma abordagem policial. Que situação, viu, Paulinho? Esse fato aconteceu, uma viatura, né, da Polícia Militar pegou fogo na madrugada do último domingo, durante, inclusive, um procedimento de abordagem policial, a uma dupla de suspeitos que fugia em uma motocicleta em alta velocidade, e o caso aconteceu no bairro Vila União, na capital. E em nota, a Polícia Militar disse que o veículo pertencia ao 6º Batalhão e durante o acompanhamento tático apresentou essa pane mecânica e entrou em combustão. Os policiais que estavam na viatura saíram do veículo sem ferimentos, a dupla de suspeitos conseguiu fugir, o corpo de bombeiros foi acionado, controlou as chamas e a viatura foi rebocada até o pátio do 6º Batalhão da Polícia
e o inquérito técnico será instaurado aí para identificar a causa, foi o que informou através de nota a Polícia Militar. Só para complementar aqui uma informação, Tiedo, o Ceará teve o segundo dia mais violento do ano, com 18 homicídios registrados no domingo, dia 26. Os crimes ocorreram em Fortaleza, na região metropolitana e no interior do estado. O período fica apenas atrás do dia 1º de maio, que teve 19 assassinatos, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Difícil, pesado, hein, o Ceará? 12/7, mãe é detida, suspeita de agredir o filho com paulada na cabeça. Isso foi na capital. Elisiane Correia, traga-nos os detalhes. Uma mulher foi levada para a delegacia por suspeita de agredir na cabeça o próprio filho de 9 anos com um pedaço de madeira. O caso ocorreu no terminal de ônibus do bairro Messejana, em Fortaleza. Segundo testemunhas, as agressões começaram ainda no ônibus, mas ao chegar no terminal, a mãe passou a usar uma estaca de madeira para bater na criança. Ainda segundo populares que estavam no local, a mulher teria sofrido tentativa de linchamento por parte das pessoas que presenciaram a situação. Diante da confusão, a Guarda Municipal interveio e conseguiu resgatar a criança. Em nota, a Guarda diz que a criança teve um ferimento na cabeça, com sangramento intenso após as agressões. A equipe impediu novas agressões contra a mãe, que apresentava desequilíbrio emocional no momento do atendimento. O SAMU também foi acionado. O menino foi levado para o Hospital Instituto Dr. José Frota, no centro da unidade hospitalar. E a mãe foi levada ao 30º Distrito Policial, onde foi autuada em flagrante. Um bebê morre em um acidente na CE 375 em Quixelô. O motorista foge, mas foi preso aqui no Iguatu. Essa bebê, Paulinho, de 11 meses, olha só, morreu após um carro colidir com a moto em que ela estava com os pais. E esse caso foi registrado na noite do último domingo no município vizinho Quixelô. E a colisão aconteceu no trecho da CE 375. Na motocicleta estavam a bebê, o pai e a mãe da criança. Quando passavam por esse trecho da rodovia, Paulinho, próximo a uma fábrica de rações, né, uma casa de rações, região também do sítio Botão, né? Enfim, uma bifurcação muito conhecida naquela cidade, o condutor de um carro acabou batendo na traseira dessa motocicleta que estavam aí as vítimas. Após a colisão, a criança caiu no chão e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi até o local, assim como também ambulâncias do Hospital Municipal daquela cidade, e ao chegar constatou o óbito do bebê. O óbito, né, na verdade, da bebê. E a mãe, em estado de choque, foi levada para a unidade hospitalar, foi atendida por lá. O pai sofreu fraturas e também foi encaminhado ao hospital. E a polícia conseguiu localizar o homem que dirigiu o carro. Ele não permaneceu no local do acidente, viu, Paulinho? A identificação dele não foi divulgada à imprensa, mas dizer que ele tem 33 anos de idade e foi conduzido à delegacia aqui da cidade de Iguatu. Um teste de bafômetro foi realizado no motorista e o resultado foi positivo e o caso segue em investigação. Ressaltar, Paulinho, que soubemos, né, que ele passou por uma audiência de custódia, né, e a prisão preventiva acabou sendo mantida, né, por parte da Justiça da comarca local. Bom, ressaltar que, enfim, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, é proibido transportar crianças menores de 10 anos em motocicletas. A regra também se aplica a crianças com 10 anos ou mais que não tenham condições de cuidar da própria segurança, como não conseguir se equilibrar, segurar firme o condutor, né, ou alcançar os pedais. E o transporte irregular é considerado infração gravíssima e pode resultar em multa, suspensão da CNH e recolhimento do veículo. O que diz a lei, né, sobre esse caso? Mais ainda, errado, né, Paulinho? Conduzir um veículo também sob efeito de álcool. Era isso que eu ia dizer, Tiedo Henrique. Quantas e quantas crianças a gente não vê em cima do tanque da moto, no meio de duas pessoas. Isso é natural no Iguatu e em outras cidades, principalmente do interior. Mas aí temos a questão da embriaguez ao volante. Olha o tamanho do desastre. Olha o tamanho do desastre. Eu não tenho nem dúvidas que o álcool é o nosso pior problema no trânsito. Eu não tenho dúvidas nenhuma com relação a isso. Uma pena, nossos lamentos à família que perdeu a sua bebê.
Briga em Balneário do Truçu termina com homem esfaqueado aqui no Iguatu. Também essa notícia, Paulinho, passa a repercutir nesse final de semana aqui em nossa cidade e o fato aí passa a ser apurado pelas forças de segurança aqui do nosso município. Esse desentendimento em um balneário aqui na nossa cidade, Paulinho, a polícia passa a investigar e o destaque é que foi na tarde do último domingo, né? E isso na zona rural da nossa cidade. O caso é tratado como lesão corporal grave, envolveu 2 homens que se desentenderam dentro de um bar na região desses balneários. E segundo informações da Polícia Militar, a confusão teria começado com uma discussão banal, mas rapidamente evoluiu para essa troca de agressões. E em meio a essa briga, Paulinho, um dos homens sacou uma faca e atacou o outro, desferindo vários golpes que atingiram em diferentes partes aí do corpo, né? 4 golpes, para ser mais específico, atingiram a vítima, né? A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital Regional de Iguatu, onde passou por cirurgia. Não foi informada aí até o momento o atual estado de saúde dela, mas logo após o crime o agressor fugiu e segue foragido. Obviamente que em meio a essa situação, equipes da Polícia Militar realizam buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Esse episódio aconteceu por volta das 18 horas do último domingo, viu, Paulinho? Mobilizou aí moradores e frequentadores do balneário no momento da ocorrência. Ressaltar que o nome dos envolvidos também não foi divulgado à imprensa.